Irmãos, agora aqueles que puderem, vamos de joelhos orar ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso bondoso Pai eterno, Criador, glorificado sejas para todo sempre, Senhor. Que possas aceitar este culto desta manhã como parte da nossa adoração a Ti. Que possas derramar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós individualmente, para que as nossas mentes possam realmente compreender a palavra desta manhã. Que possas dar uma dose dobrada ao Teu servo, pastor Eduardo Teixeira, que ele possa falar palavras que vindas de Ti, das Tuas Sagradas Escrituras. Que possamos sair daqui reavivados, não só hoje, mas durante esta semana de oração que se vai iniciar todos os dias, que possamos estar presentes, que o Teu Santo Espírito toque no coração de cada um de nós a estarmos aqui presentes para nos fortalecer cada dia. Tudo isto pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Chegou o momento de nós adorarmos através da devolução daquilo que Deus generosamente dá a cada um de nós. As ofertas recolhidas esta semana serão para a igreja local e para a igreja mundial. Que Deus possa abençoar cada doador, que Deus possa abençoar cada um que dispôs no seu coração em contribuir para o avanço da obra de Deus. Traziam as ofertas aos pés do Salvador, e o sacrifício mostrava ser de amor. Nenhuma oferenda tornava sem valor, e a todas aceitava o meigo Salvador. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, e de mais sincero, o impuro coração. Ao longe retraído está o pecador. Ao ver os donativos, sua alma sofre dor. Não tem nenhuma prenda, agora o Salvador, com os olhos lacrimosos, suplica com fervor. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, e digo mais sincero, o impuro coração. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua Santa Casa, ó Deus.
Obrigado, Senhor, por podermos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor, Pai, as possa abençoar grandemente, que elas possam, através do Teu Santo Espírito, levar a Tua palavra até aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesta manhã, que nossos corações possam ser tocados pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia. Tá fraquinho. Bom dia. Feliz sábado. Hoje eu quero contar para vocês, na verdade eu quero explicar para vocês algo interessante que aconteceu há muitos e muito tempo atrás, logo depois da criação de Deus. Antes, nós éramos assim, como esta água, pura, transparente, e sempre que Deus quisesse ter acesso ao homem, ele tinha, e também o homem a Deus. Tanto é que antigamente Adão falava diretamente com Deus, e ele estava sempre com Deus. Então sempre que Deus queria estar com Adão, ele tinha esse contato direto, simples assim. Mas o que acontece? A partir do momento que Adão e Eva pecaram, aconteceu algo bem complicado, que nos afastou de Deus. Houve assim então uma grande barreira entre Deus e o homem por causa do pecado. Este é o pecado. E sempre que o homem queria ter acesso a Deus, ele já não tinha mais, porque houve essa separação. Mas é o que acontece. Oi? Pega outro? Não, já não tem outro. Não, tem. Houve algo errado aqui, mas tudo bem. Houve a separação devido ao pecado entre Deus e o homem. Mas agora, para que o homem pudesse ter acesso a Deus, Deus teve que fazer o sacrifício do seu Filho Jesus. E assim,
para que Deus pudesse ter acesso ao homem novamente, aliás, o homem tivesse acesso direto com Deus novamente, veio Jesus, que fez essa ponte para que nós, através de Jesus, tivéssemos esse acesso direto com Deus. Infelizmente, nossos líquidos misturaram, mas era para haver aqui uma separação entre os dois. Aqui ia continuar a água limpa e aqui esta água mais escura. E somente através de Jesus, o homem teria acesso direto com Deus. Somente através de Jesus. Então, é esse o papel de Cristo na nossa vida. Está escrito em Romanos 3, 23, que por causa do pecado houve a separação do homem para com Deus. Mas nós sabemos que através de Jesus nós temos essa ligação direta com Deus através de Jesus. Amém? Vamos colocar de joelho para falar com o Papai do Céu? Eu vou orar e vocês repetem, tá bem? Vamos fechar os olhinhos. Oremos. Papai do Céu, muito obrigado por ter enviado o Teu Filho Jesus para nos salvar do pecado. Obrigado por Teu amor e por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus vem provar a todos nós com fogo abrasador. Quem ousa então se submeter à chama desse amor, vem qual bronze ou como a prata, como o ouro impuro, então todos com seu sofrimento pelo fogo mudarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e ao Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Recolho sem me importar, o fogo refina.
da chama que vem remover pecado e erros meus. Cada dia é mais profundo, se vou suportar, não sei, mas de Cristo vem a força, me sustenta até o fim. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Amém. A época, se calhar, por muitos mais ansiada da sua vida. A altura em que podem ter tempo para fazer tudo aquilo que desejam. E uma das coisas que eu acredito que o pastor Eduardo Teixeira mais gosta de fazer é de continuar a pregar. Não tem as responsabilidades como pastor de igreja, ele já foi presidente da nossa união, não tem a responsabilidade como pastor de igreja, mas sempre que é convidado, ele acede de boa vontade. Há alguns anos atrás, ele esteve também na nossa igreja, ainda nessa altura ainda não estava reformado, esteve na nossa igreja a apresentar-nos um seminário sobre o Algarve, mas agora na igreja de Lagoa também para fazer uma semana de oração. Por isso, meus irmãos, é um homem de Deus, é um homem que gosta de apresentar Deus e o amor de Deus às pessoas. Por isso vamos durante esta semana desfrutar de bons momentos, sem dúvida nenhuma, com a presença do pastor Eduardo Teixeira e as mensagens que ele tem para cada um de nós. Tá? A gente conhece-o na intimidade, já nos conhecemos há muitos anos, conhecemos de Furtado, que é o diminutivo de Eduardo, por isso a casa é sua e durante toda esta semana você é que manda nela. Muito obrigado. Agradeço estas palavras amáveis. E um dia, quando eu morrer, já não é preciso dizerem mais nada. Já está tudo dito. Meus queridos irmãos, é um grande privilégio estar aqui e poder partilhar a palavra do Senhor convosco. Acreditem que é com temor e tremor que eu estou aqui esta manhã, porque este é um tema que certamente vai mexer um pouco conosco. É um tema que, da parte do Senhor, Ele quer que todos nós possamos estar bem despertos. Mas é possível que alguma coisa o Senhor vá mexer na nossa própria vida. Ele tem mexido na minha ao longo deste tempo que eu tenho estado a preparar estas reuniões. E eu já vou falar um pouco mais nelas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aquele hino também que foi cantado, o fogo refinador, que possa realmente vir consumir as impurezas que nós ainda temos. E eu pergunto, será que nós estamos disponíveis para que Deus queime as impurezas que nós temos?
Acreditem que não é fácil. Todos nós dizemos logo à partida que sim. Estamos dispostos a isso. Mas não é fácil. Acreditem que não. E nós já iremos falar um pouco. Mas estamos numa semana de oração. E eu temo que no final depois já não haja tempo para orarmos ao Senhor. Por isso vamos começar a orar agora. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir a 3 pessoas voluntariamente que possam orar a Deus, mas com um objetivo específico. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Que o Espírito Santo nos dê a capacidade para entender a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo abra o nosso coração para a disponibilidade de aceitarmos aquilo que Ele nos diz. Está bem? Vamos levantar orações breves, mas orações bem diretas sobre este tema. 3 voluntários que queiram fazer e não esperem muito tempo, está bem? Grandioso Deus e Pai, nós nesta manhã nos colocamos à disposição do Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Para que venha nos purificar e nos transformar à estatura de cidadãos do Reino dos Céus. Que assim seja. Oramos a Ti, Senhor, pelo nome de Jesus. Amém. Querido Pai do céu, suplicamos, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Amém. conforme a Tua promessa. Joel capítulo 2, versículo 28. Amém. Que cada dia desta semana nós encontremos o tempo, a disponibilidade e a vontade para vir aprender mais de Ti, para estar mais perto, para que naquele grande e glorioso dia nós possamos estar de pé. Suplicamos, confiados só nos méritos infinitos do nosso querido Jesus. Amém, Senhor. Pai, obrigado por podermos estar aqui. Obrigado porque logo no nosso coração, para dar a tua luz. Ajuda-nos, Senhor, a falar nesta semana ao longo desta minha vida e a todos que se possam aqui também. Amém. Concede-nos, Senhor, disponibilidade para ouvir e para aceitar. É o que imploro no Santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos prepare. Eu vou pedir, em primeiro lugar, a vossa cooperação. Vamos interagir um pouco neste princípio e eu pergunto o que é que chama a vossa atenção naquela imagem que está ali no ecrã? Uma? A Lúcia foi primeiro aos pequenos detalhes. Ainda não inventaram colunas de vidro, pois não, e ainda não nos podemos ver a todos. Bom, mas a primeira coisa que chama a nossa atenção é o quê? É o INEM. O que é que isso quer dizer? Reparem, aquela ambulância que está ali parece estar estacionada ou parece estar numa emergência? Numa emergência, não é? Depois, outro detalhe, a Lúcia mencionou há momentos, o que é que vem ali mais? O INEM está à frente de uma igreja adventista. E eu pergunto, o que é que isso vos sugere? A urgência do trabalho. Que alguém está doente. Que a igreja é um hospital. Também, muito bem. E podia sugerir outras coisas. E realmente estas 3 são importantes. Mas eu vou agarrar na do meio. Que alguém está doente lá dentro.
alguém ou várias pessoas. Nós não sabemos, não é? Podia ter acontecido alguma coisa e várias pessoas se sentiram mal e o INEM está ali. Mas eu vou apresentar de outra maneira. Vou apresentar-vos uma pergunta em primeiro lugar. O adventismo está doente? Eu vou pedir-vos uma coisa. Para não entrarmos em críticas baratas, não é isso que interessa aqui. Eu gostaria que nós pudéssemos dizer alguma coisa, mas olhando para nós mesmos e para o que se passa à nossa volta. Quando eu olho para mim e para os meus irmãos dentro da igreja, o que é que eu realmente vejo? Vejo, por exemplo, aparência de espiritualidade, mas na realidade pode não existir, ou vejo uma grande espiritualidade na igreja que é quase comum a todos os membros? Será que eu vejo falta de empenho da parte dos membros nas questões da igreja? Ou será que eu vejo uma igreja completamente disponível para o avanço da obra? Será que eu sinto que existe negligência do estudo da palavra de Deus? Falta de amor uns para com os outros? Perante estes dados que eu acabei de mencionar, vocês, como é que responderiam a esta pergunta? O adventismo está doente? Sim ou não? Oh, temos um não. O adventista pessimista, ele diz, todos estão bem. O otimista, ele fala assim, com Jesus nós venceremos. Ah, pensei que o irmão fosse dizer, o otimista dizia, tudo está bem, meus irmãos. Eu vejo uma igreja descrita, como diz Apocalipse, capítulo 3, versos 14 em diante. Sim. Bom, então vamos fazer uma outra pergunta. E a outra pergunta é esta. Se o adventismo está doente e eu faço parte do adventismo, será que eu também estou doente? Sim. Sim. Mas ainda tenho uma outra pergunta, talvez ainda mais acutilante. Ou será que o adventismo está doente porque eu estou doente? Sim. Não será isto? Nós não podemos esconder as coisas. Realmente nós sentimos, e toda a gente sente, não apenas a nível local, mas a nível mundial mesmo, que realmente existem algumas coisas que na igreja não estão bem. Todos os líderes afirmam isso, embora nós acreditemos que não é a generalidade dos crentes. Existem alguns que, pela graça de Deus, estão a fazer uma boa caminhada com Cristo. Mas, no geral, se nós considerarmos a generalidade, nós temos de admitir, existem muitas coisas que não estão bem. De quem é a culpa? Podemos dizer, dos dirigentes. Mas se eu for mais ao pormenor, de quem é a culpa? É minha. É minha. O livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, e eu agradeço que vocês abram as vossas Bíblias, pelo menos aqueles que as tiverem, seja em papel, seja em computador, ou tablet, não importa, que cada um possa abrir as suas Bíblias, embora para aqueles que não tenham trazido a sua Bíblia, eu também tenha o texto aqui. Mas era bom nós podermos manusear a nossa Bíblia. E o capítulo 1 diz assim: tocai a buzina em Sião,
e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Quando o profeta Joel, inspirado por Deus há mais de 27 séculos, com base na visão que ele teve, na visão divina, ele referiu-se ao dia de Deus, ele escreveu de uma maneira particular para o povo de Israel. Mas esta profecia tem um duplo cumprimento. E esse duplo cumprimento é também quando Jesus Cristo vier. E nós sabemos hoje que esta profecia, o cumprimento mais importante era o da segunda vinda de Jesus Cristo. O dia do Senhor vem e ele está perto. Mas agora digo-me uma coisa. O dia do Senhor será um dia de trevas e de tristeza? Estamos a dizer aquilo, a contradizer aquilo que o profeta disse? Ele diz que é dia de trevas e de tristeza. Dia de nuvens e de trevas espessas. O que é que o profeta queria dizer aqui? Meus queridos irmãos, nós podemos dizer: isto é um dia de trevas e de tristeza para muitos que estão lá fora. E não poderíamos acrescentar para muitos que estão aqui dentro? E quando eu digo para muitos que estão aqui dentro, talvez nós possamos pensar logo à primeira: há alguns que não estão a seguir a vontade do Senhor, embora estejam dentro da igreja. Mas eu faço uma outra pergunta. E para aqueles que estão a fazer a vontade do Senhor, não poderá ser um dia de trevas também, porque nós não tivemos a capacidade para ajudar os outros e para avisar aqueles que estão lá fora? Poderá ser um dia de trevas e tristeza para muita gente, incluindo muitos de nós que hoje estamos aqui. Mas vamos ver alguns aspectos que eu considero importantes. A mensagem convida a que se toque a buzina em Sião. Ou seja, aonde? Na igreja. Estão a ver que a mensagem que o profeta nos está a apresentar aqui não é uma mensagem para o exterior. É uma mensagem para a própria igreja. Que se toque a buzina em Sião, dentro da própria igreja. Depois diz, para dar o alarme no Monte Santo de Deus. Isto é, o seu povo. A mensagem então é para ser dada ao seu povo. É para mim. E é para cada um de vós que estamos aqui esta manhã. Continua, porque ocorreriam acontecimentos de tal magnitude que fariam tremer a todos os moradores, e eu não digo da terra, mas digo da igreja. E acreditem, meus irmãos, vão acontecer algumas coisas que nos vão fazer tremer a todos nós. E se eu tivesse tempo, podia mencionar-vos algumas delas, que estão a acontecer hoje na nossa igreja, a nível mundial. Eu podia mencionar algumas delas. E quem sabe, para aqueles que estiverem logo à tarde, o Senhor tem alguma coisa para nos dizer acerca disso. Aqui há uns dias atrás, por uma questão de doença do meu sogro, que depois veio a falecer, a Laura e eu deslocamos-nos ao Canadá, a convite de uma irmã que a Laura tem lá. E fomos a visitar a sede da Conferência do Ontário. E quando chegámos lá, fomos a uma livraria, que eles lá chamam o Book Center. Fomos a essa livraria e a Laura e eu perdemos-nos um pouco. E começamos a ver ali muita coisa
que realmente nos poderia interessar. E nós tivemos de fazer como é que eu poderia dizer, colocar um filtro muito grande para que não passasse tudo, porque estávamos a ver que a conta ia aumentar muito. Felizmente que naquele dia tivemos um desconto, porque era o dia do idoso, e eu já tive esse desconto. Mas encontrei lá um livro, que é este que está aqui, do pastor Ron Closet. Ele é argentino, e quando eu li o título deste livro, eu tinha feito umas reuniões sobre o assunto que ele está a tratar aqui. E eu disse, este livro interessa-me. Fui ler a contracapa, e eu disse, este livro deve ser extraordinário. E este coloquei logo de parte. Eu posso dizer-vos que tem sido, eu digo que tem sido porque ainda não o acabei. Se vocês forem ver, já lá vão uns meses e eu ainda vou muito no princípio, porque não estou a ler aquele livro. Estou a comê-lo, comparando aquilo que a palavra do Senhor diz, porque o livro explica 100 vezes melhor do que aquilo que eu fazia, ou que eu tinha feito até aqui. O livro é sobre a maior necessidade do adventismo. E eu posso dar-vos só uma ideia do autor. O autor é este senhor aqui, Ron Closet. Ele já foi secretário da divisão norte-americana, foi o diretor do Instituto de Evangelismo da divisão norte-americana e foi professor do Ministério Cristão e Teologia Pastoral da Universidade Adventista de Andrews. Mas vou dizer-vos, um homem de uma humildade extraordinária. Tive o prazer, recentemente, quando fui ao Conselho da Conferência Geral, de o conhecer pessoalmente. E parece que ele até tinha vergonha de se encontrar comigo, quando eu é que devia ter vergonha de me encontrar com ele. Um homem de uma humildade que eu digo que fiquei admirado. E ele mostrava essa eu não diria vergonha, mas pelo menos mal-estar, porque eu tinha dito que estava a ler o livro dele e que estava a apreciar muitíssimo. E digo-vos, vale a pena, se vocês, através do Amazon, encomendarem o livro. Aquilo que eu vos vou falar esta semana tem muito a ver com este livro que está aqui. Creio que não passou o último. Ok. Bom, a determinado momento ele fala num sucesso que depois se virou em caminho perigoso. Qual foi esse sucesso? Depois de 40 anos dedicados a restaurar com sucesso muitas doutrinas ignoradas, a Igreja Adventista tornou-se adepta da teologia do confronto. Deixem-me explicar isto. Depois do grande desapontamento, sobretudo depois do grande desapontamento, mas já um pouco antes também com William Miller, aquilo que aconteceu foi que aquelas pessoas de diferentes denominações religiosas estavam a descobrir coisas extraordinárias, estavam a reviver aquilo que a palavra de Deus tanto insistia, que era na volta de Jesus, e depois do grande desapontamento começaram-se a descobrir doutrinas que até ali estavam ignoradas. E então aqueles homens e mulheres dedicados passavam horas e horas em oração, lutando com Deus, buscando realmente a paz do Senhor e buscando a compreensão de Deus das Escrituras. E eles descobriram coisas fabulosas, entre elas o sábado, entre elas a doutrina da mortalidade da alma, descobriram, tantas outras coisas como a doutrina do santuário, onde estão incluídas todas as outras também. E foram 40 anos de sucesso a descobrir. Mas depois diz aqui que a Igreja tornou-se adepta da teologia do confronto. O que é que isto quer dizer, a teologia do confronto? É essas pessoas adventistas
olhavam para os outros das outras denominações e diziam, coitaditos, eles não têm a verdade. Nós é que estamos certos. Eles estão completamente enganados. E nós podemos provar pela Bíblia tudo isso. E é verdade. Ainda hoje, quando nós nos encontramos com qualquer pessoa de uma outra denominação, sobretudo das igrejas evangélicas, do ramo evangélico, quais são logo as coisas que nós queremos mostrar? Sábado, que não se devem comer carnes imundas. Nós temos a verdade. É um pouco como dizia o livro do Apocalipse, rico sou e estou enriquecido. E não tens consciência de que és um miserável, pobre, cego e nu, diz a palavra do Senhor. Mas, é verdade, foram 40 anos de sucesso. Eles tinham a verdade. E eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos a verdade. Mas sabem o que é que aconteceu? Faltava a muitos membros a verdadeira vida espiritual. Eles tinham a verdade, mas por algum motivo, o que é que diz ali? A verdade não os libertava. Eu esta manhã, e agradeço a escola sabatina, a lição da escola sabatina, tive pena de não termos mais tempo para o debate da lição da escola sabatina, mas a determinado momento eu ainda pensei, eu vou mudar o meu tema e vou falar de uma outra coisa, e há coisas que realmente importava falar, e uma tem a ver com esta. Nós temos a verdade, mas essa verdade liberta-nos? Ou essa verdade aprisiona-nos? E nós estamos sempre a mostrar os nossos pecados, a nossa miséria, que é real, mas que não nos está a libertar do nosso peso. E não estamos a viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Quando o Senhor Jesus veio, Ele disse, eu vim para que tenhais vida e em abundância. Ou seja, com grande alegria de viver, sabendo que estamos debaixo da mão potente de Deus. Mas a doutrina não os libertava. Diz mais ainda ele, nesta sua introdução, que pregadores proclamaram alheias doutrinas até a igreja secar como os montes de Gilboa. E é verdade, meus irmãos. De uma coisa tão preciosa como é a lei de Deus, nós conseguimos dar uma volta e conseguimos mostrar que essa lei está aqui para nos condenar. Quando o Tiago chama esta lei, a lei da quê? A lei da liberdade. Então como é que esta lei nos pode libertar? E nós vamos ver isso ao longo desta semana, no papel do Espírito Santo também na nossa vida. Vamos avançar. Ellen White, durante muitos anos, insistia com a igreja para que colocasse os olhos em Jesus, porque ela sentia que realmente as pessoas estavam a dar o enfoque que se devia dar à lei, mas da maneira incorreta. E ela então insistia muito nos seus escritos que nós pudéssemos olhar para Cristo. Até que em 1887 ela escreveu a famosa declaração sobre a maior necessidade da igreja. A grande questão é: qual é essa maior de todas as necessidades? Eu não tenho dúvidas nenhumas. Nós hoje, eu tenho falado nisto, quer a nível da nossa união,
quer a nível da nossa divisão e mesmo da Conferência Geral. Da Conferência Geral não tenho grande capacidade, nem sou conhecido para o dizer aos dirigentes todos, mas sempre que eu tenho a oportunidade eu vou falando. Nós insistimos muito nas campanhas de evangelização. Quando, aqui dentro, nós ainda não estamos libertos daquilo que o inimigo nos quer trazer. Aquilo que Ellen White fala é justamente essa grande necessidade da Igreja, é do reavivamento espiritual. E é nesta citação de Mensagens Escolhidas, volume 1, e na página 121, que ela vai dizer: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Logo à tarde eu vou explorar um pouco mais esta passagem. E ela continua a dizer: buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. Buscar esse reavivamento deve ser o nosso primeiro trabalho. E diz: importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque não estamos preparados para recebê-la. O nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Esta é a grande declaração de Ellen White acerca daquilo que a Igreja mais necessitava. E parece que nós ainda estamos um pouco aquém disso. Eu vou só focar aqui um pouco. Diz ela, em primeiro lugar, é uma promessa de uma bênção, obter a bênção do Senhor, e diz aqui, importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Qual é essa bênção do Senhor? Sem dúvida alguma, é o Espírito Santo. Ela diz, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo. Mas diz ali que nós não estamos preparados para receber essa bênção. Mas diz, continua a dizer que procurá-la deve ser o nosso primeiro trabalho e procurá-la com diligente esforço. O que é que significa isto de diligente esforço? O que é que realmente isto quer dizer? Diz aqui, eu digo aqui, ou faço uma pergunta, vamos ter necessidade de trabalhar com diligente esforço para obter a bênção do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Sim. Mas não. Eu vou explicar. Sim, precisamos ter diligente esforço. Mas sabem qual é o esforço? Este trabalho não tem nada a ver com a nossa salvação. E isto porquê? Porque essa salvação é o trabalho de Deus, não é nosso. E Deus já providenciou tudo para a nossa salvação. Cristo morreu na cruz por nós. Portanto, o nosso esforço não é em fazer coisas extraordinárias, é em viver uma vida de contínuo estar de joelhos. Não, não é nada disso. A nossa salvação é o trabalho de Deus. E esse já está garantido. Mas tem a ver, sabem com quê? Tem a ver com renúncia. Renúncia. Esse é que é o nosso grande esforço. Que tipo de renúncia? Eu já vou falar um pouco sobre esta renúncia mais à frente. Para nos colocarmos onde Deus nos possa abençoar como nunca antes. Ou seja, Deus quer abençoar-me de uma forma extraordinária. Permitam-me contar-vos, ou permitam-me que vos conte uma pequena experiência que ainda ontem vivemos. Durante esta semana,
os jovens da Igreja do Barreiro convidaram-me, a mim e a Laura, para estarmos presentes e fazer uma semana de oração lá, mas uma semana de oração às 6 da manhã. Para irmos orar pelos jovens que estão afastados de igreja. Então havia uma lista muito grande de jovens e nós todos nos juntávamos ali e falamos um pouco sobre a oração de intercessão. Que eu, em determinado momento, vou ligar esta semana também, porque o Espírito Santo é o iniciador disso, a par com Cristo. Num dos dias, ontem mesmo, depois de virmos dessa reunião, eu estava em minha casa e recebi um telefonema. Telefonema do pastor Jorge Machado, que muitos daqui devem conhecer. Ele também já pastoreou as igrejas aqui, algumas igrejas aqui no Algarve. Quando ele me telefona, ele costuma brincar um pouco comigo e eu costumo brincar um pouco com ele, mas desta vez não houve brincadeira. Ele só me dizia assim: Dado, por favor, ora pelo meu filho. E eu disse: então o que é que se passa? O filho dele é hospedeiro de bordo e trabalha numa companhia que faz viagens para todo o mundo. Então estavam a fazer uma viagem, tinham levantado da ilha da Reunião em direção, não posso precisar agora para onde era. Obrigado. Já tinham levantado há algum tempo, o avião estava a tomar altitude e de repente surgiu um problema grave naquele avião. Então o comandante do avião avisou toda a gente de que tinham um problema e de que muito provavelmente já não tinham tempo de chegar a nenhum, porque eles estavam sobre o oceano, não tinham tempo de chegar à terra e por isso que todos estivessem preparados que eles iriam tentar amarar. Tentar, não sabiam se iam conseguir. E então, naquele momento, o filho do pastor Jorge Machado agarrou no seu telemóvel e ligou para o pai. Não sei se foi no telemóvel, se foi no telefone do próprio avião, porque eles têm essa possibilidade lá. Telefonou para o seu pai e disse: pai, estás a passar isto assim, assim, não lhe deu muitos detalhes, está-se a passar aqui uma coisa grave, por favor, ora. E o pastor Jorge Machado depois ligou-me a pedir para orar. Dobramos os nossos joelhos em nossa casa e oramos poderosamente ao Senhor. Eles lá, na casa dele, nós na nossa. Acredito que ele não teve tempo também para falar a outras pessoas, porque o momento não era de falar, era mais de orar, era de atuar. Nós oramos e quando eu estava mesmo a terminar a oração, o telefone tocou outra vez. E eu estava a terminar a oração e eu estava a pensar assim: vou à internet ver se já existe alguma coisa. O telefone tocou, era ele outra vez, e ele quase que não conseguia falar, com muitas lágrimas nos seus olhos, com a voz totalmente embargada e às vezes quase que não conseguia. Mas ele disse-me: o avião está em terra. O piloto conseguiu aterrar. E o meu filho já me ligou outra vez a dizer: pai, naquela altura eu só pensei numa coisa. Tenho andado um pouco afastado, negligente, não sou digno da bênção de Deus.
Mas se tu quiseres, Senhor, livrar, tu podes livrar. E ele contava-me isto em grande choro. Ele diz aqui, isto tem a ver com renúncia, apenas para nos colocarmos no lugar onde Deus nos possa abençoar como nunca antes. Nós temos tido a bênção de Deus, e se eu desse a oportunidade de testemunharmos aqui esta manhã, eu não tenho dúvidas de que eu iria ouvir testemunhos atrás de testemunhos, mostrando que o Senhor nos tem abençoado grandemente. Eu posso dizê-lo e vocês podem testemunhá-lo também, não tenho dúvidas disso. Mas sabem o que é que nós temos tido? Gotas de chuva, não chuva abundante, temos tido gotas de chuva. O que seria se nós estivéssemos realmente nesse local onde Deus nos possa abençoar? E é isso que o Senhor quer de nós. E eu depois falava com a Laura, nós logo a seguir nos ajoelhamos outra vez, também nós em lágrimas agradecer a Deus. Eu dizia à Laura, eu nunca vi uma resposta tão rápida do Senhor, mas não tenho dúvidas que foi o Senhor que atuou. E então o que é que tinha acontecido? O para-brisas do cockpit desapareceu. E quando o cockpit desaparece, começa a haver a despressurização. Então o avião perde a maior parte dos controlos, todos lá dentro. E então o avião fica sem controle absolutamente nenhum. E depois, pronto, é para onde der. Graças ao Senhor que aquele, e eu não tenho dúvidas disso, graças ao Senhor que aquele comandante teve o sangue frio para gerir aquela situação. Estiveram até à última hora com dúvidas que iam chegar à terra, porque eles já estavam todos preparados para amarar, e depois o filho contou que realmente havia uma confusão tremenda. Eu tive a curiosidade de ir à internet pesquisar um pouco sobre quais são as consequências do cockpit partir, do vidro do para-brisas partir, e afinal dei-me conta de que não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso. Diz que isto acontece muito frequentemente. Alguns com algum sucesso, outros sem sucesso nenhum. Meus queridos irmãos, nós temos que nos colocar no local onde Deus nos possa abençoar como nunca antes. Mas a bênção que nós mais devemos querer não é propriamente a bênção de realizar milagres ou a bênção de fazer grandes coisas. Não. É a bênção de eu estar ao lado do meu Deus de uma maneira quase permanente. Essa é que é a grande bênção de Deus. É desfrutar da companhia de Deus, da presença de Deus. Então, podemos perguntar, em que consiste esse trabalho? Numa meditação de Ellen White, creio que do livro, daquelas meditações Refletindo a Cristo, ela diz o seguinte, o título é Pedras que Vivem. Chegando-vos a eles a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras vivas, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que é que eu destaco aqui? Chegando-vos a Ele. Isto é o que nós precisamos. Mas ela continua a dizer, neste mundo precisamos brilhar em boas obras. O Senhor requer que seu povo que lida com coisas sagradas, e reparem, ela menciona várias coisas que eu aqui apenas destaco. Esteja a sós com Deus. O seu povo esteja a sós com Deus. Quando ela diz que o seu povo esteja a sós com Deus, ela quer dizer que é em comunidade que nós devemos estar a sós com Deus? É a nível individual. Aí é que eu posso estar a sós com Deus. É disto que nós estamos a necessitar, que reflita os princípios do céu em cada transação comercial. Eu acredito que este é o grande desejo nosso, mas tem sido isto a realidade, a prática da nossa vida? Talvez não. Embora eu acredite que no íntimo nós queremos isto. Reflita à luz do caráter de Deus
o seu amor como Cristo a refletia. E eu pergunto, temos nós refletido este caráter de Deus? Temos nós sido amorosos mesmo com aquelas pessoas que não o são para nós? Também acredito que nós queremos chegar lá, mas ainda não estamos lá, se quisermos ser honestos. Embora haja esse grande desejo. Depois diz, se contemplarmos a Jesus, toda a nossa vida arderá com a maravilhosa luz. Destaco aqui duas coisas. Esteja a sós com Deus, o seu povo. Que cada crente da igreja de Albufeira esteja a sós com Deus. Que depois também contemple a Jesus. Que veja como é que Jesus fazia, para depois também fazer da mesma maneira. Mas e depois ela continua a fazer a pergunta: qual é o fruto do Espírito? Melancolia, tristeza, aflição e pranto? É este o fruto do Espírito? Não. Mas o que é que diz? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diz agora aqui assim: esses dons serão vistos em cada pedra que ajuda a formar o templo de Deus. Esses dons serão vistos em cada pedra aqui dos crentes da igreja de Albufeira que vão formar esse templo de Deus. Isto é uma profecia que ela está a fazer. E eu não tenho dúvidas disso. Embora, ela depois continua a dizer, nem todas as pedras são da mesma dimensão ou formato, mas cada pedra tem o lugar no seu templo. No templo não há uma única pedra deformada. Isto é verdade? Já é verdade? Pode ser verdade. Se nós fizermos aquilo que há momentos se dizia na escola sabatina. Pode ser verdade. Se eu estiver com Cristo, eu não estando com Cristo sou uma pedra deformada. Mas estando com Cristo eu sou uma pedra formada, bem formada. E eu agora posso contribuir para a construção do templo. Mas e depois diz, todas são perfeitas e na diversidade há unidade, formando um todo completo. Uma coisa é certa, cada pedra é uma pedra viva, uma pedra que emite luz. Agora é tempo para que as pedras tiradas da pedreira do mundo sejam trazidas ao ateliê divino, esculpidas, ajustadas e polidas para que possam brilhar. Ah, meus irmãos, é disto que nós temos necessidade. Mas eu vou voltar outra vez ao livro e vou-vos contar um pouco da experiência do Ron Closet, o tal indivíduo que escreveu o livro. A determinado momento, ele foi para o escritório dele muito cedo, de manhã. E diz que ele fez ali a sua meditação pessoal. E diz que a determinado momento deparou-se com esta citação que ele já tinha lido muitas vezes. Eu vou ler a citação e vou dividir esta citação em várias partes para nós compreendermos melhor. O Imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites, aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho, aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, cravados no madeiro, a régia cabeça ferida pela coroa de espinhos, aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. E depois diz, e tudo quanto sofreu, as gotas de sangue a correr da fronte, das mãos e dos pés, a agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai, tudo fala a cada filho da família humana, declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa.
por amor a ti, Ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Sabem o que é isto, meus irmãos? Isto é aquilo que nós chamamos renúncia. Cristo renunciou à glória que tinha no céu, renunciou à adoração de todos os seres celestiais, de todos os mundos não caídos, para vir a esta terra viver entre pecadores, para ser insultado, para ser maltratado, apenas porque o Senhor amava muito a cada ser humano. O Senhor amava a cada pecador. E nesses estou incluído eu. Está incluído cada um de vós. Acreditem que a Laura e eu temos falado muito sobre estes temas ultimamente. Como é que é possível que Deus ainda me ama, apesar da miséria que eu sou? Tenho dito isto em algumas igrejas. Nunca me vi tão pecador como eu me vejo agora. Mas também nunca vi tanto amor de Deus como eu tenho visto agora. E é este amor de Deus que me tem levado à transformação. Não é a obrigatoriedade de fazer isto ou fazer aquilo. É o grande amor que eu tenho sentido de Deus. E ainda ontem eu dizia, não sei em relação àquilo que o pastor Jorge Machado disse, mas eu e a Laura comentávamos isso, como é que apesar de nós ainda não estarmos tão ligados a Deus como já deveríamos estar e como gostaríamos de estar, como é que é possível que Deus ainda nos ouça e atenda a uma oração de uma forma tão extraordinária como aquilo que Ele fez? Sabem, quando isto acontece, eu sinto-me motivado a dizer, Senhor, eu quero estar mais perto, eu quero ser como Tu és. É este grande amor de Deus. Sabem o que é que aconteceu com o Ron Closet quando ele leu isto? Eu vou ler-vos, que é para não colocar palavras minhas. Comecei a soluçar ali naquele momento. Tentei concluir a leitura do parágrafo, mas as lágrimas impediam-me de o fazer. Caí de joelhos e bradei em alta voz, porquê, Senhor? Quem sou eu para te dares a ti mesmo por mim? Por outras palavras, porquê que conhecendo tu toda a minha miséria, sendo eu um pecador que constantemente cai nos mesmos erros, como é que é possível que mesmo assim tu te des a ti mesmo por mim? E ele continua a dizer, naquela manhã chorei e chorei até ficar sem lágrimas. Tinha compreendido o amor do meu Salvador como nunca antes. E depois ele diz, eu era professor de Bíblia há muitos anos, tinha crescido na igreja, ouvido vezes sem conta acerca da obra de Cristo em favor dos pecadores. Tinha levado centenas de pessoas aos pés da cruz. Já tinha lido esta passagem muitas vezes. Contudo, naquela manhã, as janelas do céu derramaram tal inundação de luz sobre a graça de Deus que me senti subjugado. Porque ele compreendeu o grande amor de Deus. Permaneci sentado no chão quase 1 hora chorando pela constante tristeza causada ao meu Salvador. E ele continua a dizer, chorei por ter vivido tanto tempo sem avaliar plenamente o que Deus fizera por mim. Senti-me tão mal ao ver a renúncia do meu Salvador, deixando toda a glória para vir sofrer por um miserável como eu. Senti-me tão subjugado que até parecia uma blasfémia dizer um simples muito obrigado, pois não compreendia a dimensão das minhas palavras. E ele agora diz,
o que é que pensam que fiz quando comecei a recuperar as minhas forças? Acham que voltei a viver a minha vida de modo tão descuidado como o fazia antes? Ele pergunta, acham que continuei a procurar distrações seculares? Sabem? Ele deixou de procurar essas distrações seculares, não porque se lhe impunha que o cristão tem que fazer isto, que o cristão tem que fazer aquilo, porque ele descobriu o grande amor de Deus para com ele, para com o miserável pecador. É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo. Reparem, quando Jesus promete que vai enviar o Espírito Santo, sabem o que é que Jesus vai dizer? Que o Espírito Santo vos convencerá de quê? Do pecado. Ora bem, ele vai nos convencer que nós realmente somos uns miseráveis, somos indignos. Mas logo a seguir o que é que ele faz? Vai nos convencer de quê? Da justiça de Cristo. Tu és assim, ainda bem que chegaste a essa conclusão, ainda bem que reconheces que és um pecador, ainda bem que reconheces que constantemente estás a cair, apesar da tua grande vontade de ser a de não cair. Mas olha, eu tenho uma solução para ti, a solução é Cristo. Quando o Espírito Santo diz que nos convence do pecado e nos convence da justiça, não é para nós sermos agora perfeitinhos. Não, Ele convence-nos é da justiça para perdoar os nossos pecados. E nos convence do juízo. Sabem porquê? Às vezes pintamos o juízo de uma maneira diferente. Pintamos o juízo como o juízo final. Mas este juízo que se está a verificar agora é um juízo para a salvação. Eu vou, conforme a Sagrada Escritura me garante, eu vou no coração de Cristo a esse juízo. O Espírito Santo convenceu-me do pecado, mostrou-me Cristo como a minha solução e agora eu vou no coração de Cristo à presença do Pai para receber a aceitação do Pai pela minha vida. Que maravilha! Que maravilha aquilo que o Senhor quer fazer connosco. Mas é quando nós descobrimos o grande amor de Deus, como aconteceu com Ele e como tem acontecido tanto no passado. Deixem-me, no entanto, deixar-vos aqui, a vocês e a mim, um sério aviso. Judas. Reparem no que Ellen White diz nesta citação. Judas não era insensível à beleza do caráter de Cristo. E muitas vezes, ao ouvir as palavras do Salvador, vinha-lhe a convicção. Mas ele não humilhava o coração, nem confessava os seus pecados. Resistindo à divina influência, desonrou o Mestre a quem professava amar. Vamos analisar isto de uma maneira diferente. Permitam-me esta pergunta. Será que nós somos insensíveis à beleza do caráter de Cristo? Deixem-me fazer-vos desta maneira. Não é verdade que quando nós olhamos para Cristo, vemos a maneira como Jesus agia, a maneira como Jesus atuava, não é verdade que nós ficamos também sensibilizados e dizemos, eu gostaria de ser assim? Não é verdade isso, meus queridos irmãos? Mas reparem, Judas também não era insensível à beleza do caráter de Cristo. Ele admirava o caráter de Cristo. A segunda pergunta é, será que ao ouvirmos a palavra de Deus, sentimos a convicção de que temos que fazer mudanças? Quantas vezes nós estamos a ouvir um sermão, e isso já me tem acontecido muitas vezes a mim, quando eu ouço também, e eu digo realmente, eu tenho que mudar isto na minha vida. Não vos acontece isso também? Mas querem ver o que é que acontecia com Judas? Muitas vezes, ao ouvir as palavras do Salvador, vinha-lhe a convicção. Ele sentia que aquele homem era o Filho de Deus. Ele sentia que aquilo que aquele homem estava a dizer era verdade. E ele sentia que devia também de haver uma mudança. Mas a grande pergunta é esta, então porquê que Judas não operava mudanças? Apenas por uma razão. Ele não humilhava o coração, nem confessava os pecados. Oh, meus queridos irmãos, quando o Espírito Santo vem,
Ele diz que a primeira missão do Espírito Santo é convencer-nos do pecado. É mostrar-nos que nós não estamos em sintonia com Deus. Mas não há nada de mal nisso. Isto é obra maravilhosa e misericordiosa de Deus. É mostrar-me que eu não estou em sintonia com Deus. Para dizer, tu necessitas de Cristo. É isto que o Espírito Santo faz. Por isso, nenhum de nós, quando o Espírito Santo nos mostra os nossos erros, deveríamos ficar desanimados com isso. Deveríamos era dizer, obrigado, Senhor. Isto é o sinal de que tu me queres salvar. É o sinal de que tu queres que eu aceite a Cristo para a minha salvação. Ó Senhor, muito obrigado. E então eu deveria ter a coragem de ir ter com Deus, abrir o meu coração com Ele e confessar tudo. Confessar os meus pecados. Se eu menti, eu vou dizer a Deus que menti. Se eu maltratei alguém, eu vou dizer a Deus que eu maltratei alguém. Se eu tive um pensamento iníquo em relação a alguém, eu vou dizer a Deus que eu tive esse pensamento iníquo. Isto não é uma vergonha, é um privilégio que seres humanos pecadores têm, de irem ter com Deus e abrirem o seu coração com Deus. Diz que Judas, resistindo à divina influência, desonrou o mestre a quem professava amar. Quer dizer que se nós só ficarmos pela sensibilidade em relação ao caráter de Cristo, se só ficarmos pela convicção que nos vem de... Mas se não formos ter com Deus a confessar e a humilhar-nos diante de Deus, estamos a resistir à divina influência. O Espírito Santo, com todo o amor, vem ter connosco, vem nos mostrar que erramos e nós não vamos confessar os nossos pecados e não nos vamos humilhar. Estamos a resistir à divina influência, porque o Espírito Santo está ali para nos salvar. Não está ali para nos condenar, está para nos salvar, meus queridos irmãos. Ele continua a dizer, naquele dia eu disse, Senhor, se tu estás disposto a amar-me, mesmo conhecendo toda a minha indignidade, se tu, mesmo sabendo que eu não sou nada, decidiste tratar-me como se eu fosse digno, se ainda existe algo que tu possas fazer em mim para a tua glória, então falo. Quero estar disponível para renunciar. Quero estar disponível para ser usado por ti. Meus queridos irmãos, queremos nós também dizer isto hoje ao Senhor? Senhor, eu quero estar disponível para renunciar àquilo que o Espírito Santo me mostrar que eu devo renunciar. Não vai ser fácil, Senhor. Há coisas que eu ainda amo neste mundo. Temos de admiti-lo. Há coisas que eu ainda gosto de fazer e que, embora não sendo pecado, ó Senhor, ainda estão a impedir uma maior aproximação de Ti. Mas, ó Senhor, eu verdadeiramente quero forças para renunciar. Mas eu não tenho essas forças. Quero que seja o Espírito Santo a conceder-me. Há momentos no hino que foi cantado, dizia o fogo consumidor, não era? O fogo consumidor para queimar as nossas impurezas, para queimar aquilo que nos está a afastar ainda do Senhor. Quero estar disponível para renunciar àquilo que for preciso, aos meus gostos, às minhas tendências. Eu quero renunciar, Senhor, porque eu quero ser usado por Ti, no meu lar, na minha igreja, no meu trabalho, na sociedade na qual eu vivo. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.
Santo, Santo, Santo Deus. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Muitas vezes temos receio de olhar para os nossos erros, quando aquilo que tu queres é mostrar-nos a solução. Pai Santo, ajuda-nos a aceitar a influência deste Consolador. Ajuda-nos a aceitar, Senhor, as suas orientações, para que a nossa vida seja uma vida de perfeita liberdade em Cristo. Para que sintamos, Senhor, o perdão dos nossos pecados, para que sintamos o teu aconchego, Senhor, para que sintamos também depois o grande desejo de ser parecidos contigo. Por favor, querido Pai, venha abençoar-nos ao longo desta semana. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.